Até Anderson calma. Magrão 2 vezes, vitória do Juventus, terceira consecutiva, e o São José, em um comum acordo, saiu o Moacir Júnior e já acertou com o Paulo Roberto Santos. Juventus, 3 vitórias consecutivas, assume a terceira colocação com 13 pontos. Pô, eu adoro esse comum acordo, sabe? Que. Assim, todos aqui, convenhamos, todo mundo sabe como funciona esse comum acordo, né? É um comum acordo de um lado. Dito isso, eu acho que ninguém aqui vai discordar da demissão do Moacir, sabe? Para mim era algo já indiscutível. Bastava um empurrãozinho que foi essa derrota contra o Juventus. E que foi uma derrota que, assim, por mais que o placar não tenha sido muito elástico, foi um jogo que, em momento algum, pareceu que o São José teria a chance de ganhar. Sabe? Em momento algum, parecia que o São José ia, de fato, ameaçar o Juventus. A grande chance do São José foi muito por conta da individualidade do Rodrigo Varanda, que é realmente um bom jogador tecnicamente, deixando o Thiago Rubin na cara do gol. O Thiago Rubin encheu o pé, o André fez uma defesaça. De resto, o André não fez uma defesa de outro mundo, sabe? Ele fez defesas que um goleiro titular de A2 tem que fazer. E que já tá bom. Agora, o São José é um time muito. Como é que eu vou falar? Vendo ao vivo, o São José é um time que o meio-campo não funciona. Pelo menos, acho que nem dá pra falar que não funciona, né, no presente, porque com o Paulo Roberto eu imagino que muita coisa vai mudar. É, Principalmente pensando em time titular de São José e disposição tática. Mas o São José tomou um banho de meio campo, sabe? O Marzagão e o Marcelinho e o Cezinha, principalmente, engoliram o Aruá, o Jefferson e as laterais do São José. Engoliram. E eu acho que esse é o ponto focal pro Paulo Roberto Santos no São José. O Paulo Roberto precisa garantir que o 15. Oh meu Deus, tô 15 na cabeça, tô olhando aqui. O Paulo Roberto precisa garantir que o São José tenha meio-campo. Hoje o São José não tem meio-campo. E com jogadores que não justificam esse desempenho ruim. Sabe, você não vai falar que o Aruá é um mau jogador, muito pelo contrário. O negócio é que não está funcionando, sabe? O 1 mais 1 do São José tá dando 1,5, 1,4, não tá dando 2. E esse é o principal desafio do Paulo Roberto para mim, sabe? Recuperar o meio-campo do São José. Porque o ataque, se a gente for para pensar, o ataque tem individualidades muito boas e 2, 3 vezes no jogo eles conseguem fazer uma jogada de efeito. O Varanda deixou o Rubim na cara do gol, que o Rubim do ano passado, dos anos anteriores, talvez teria feito esse gol. Mas é muito pouco, sabe? É muito. Não adianta você ter uma das maiores folhas salariais da A2 e dar a bola no Varanda e no Cristiano torcendo para ele passar de 2 toda vez. O Cristiano, ele toda vez que recebia pela direita, ele estava marcado pelo lateral direito e mais pelo lateral esquerdo, né, do Juventus, e mais um volante. Ou às vezes até pelo zagueiro. Não adianta dar a bola em um jogador, cara, podia ser o Neymar no lugar do Cristiano. Não adianta dar a bola nele e torcer para ele passar de 2 toda vez. Vai acontecer uma, talvez duas, mas o jogo inteiro, cara, não adianta, não adianta. O São José é um time que bate cabeça. Você que acompanha o Escanteio SP, agora tem uma grande novidade aqui no YouTube. O Escanteio SP agora tem um clube de membros, que com R$ 5 mensais, você vai ter à sua disposição o triplo de conteúdo. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos de bastidores que a gente faz, além de um grupo de WhatsApp com a nossa equipe aqui do Escanteio SP. Se te interessou, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que no iOS ainda não está disponível, então vá lá no desktop e coloca Seja Membro e com R$ 5 mensais você ganha o triplo de conteúdo do futebol paulista além da elite. E aí, Lô? Cara, eu acho que a troca no comando técnico do. Antes de eu falar do Juventus, né? Primeiro que a gente vai exaltar todo o programa o Sérgio Soares, assim. Todos.
cara, cada vez mais, acho que dá pra dizer que o Egert, talvez, pelo acesso no passado pelo Noroeste, pelo que o 15 vem jogando, dá pra dizer que é o principal treinador da 2 nesses 2 últimos anos, né? Mas se a gente for pegar nível de elenco que foi entregue, o que está sendo entregue, a campanha do Juventus é insana, velho. É insana. É muito, muito nas costas do Sérgio Soares. Repito, assim, se você for ver currículo de jogador, vários dos protagonistas fora, né? Rafael Costa, lesão séria no joelho, o Léo Castro com os problemas particulares, não vai mais jogar, pelo que parece. Quem mais? Mates fora praticamente desde o início do campeonato. Sim. E mesmo sem esses caras que a gente colocava, esses caras, o Juventus vai depender desses caras, vai precisar desses caras. A realidade é que o Juventus não precisa desses caras. Não, são os 3 melhores jogadores. Se a gente pega o Marzagão, dos 4 melhores jogadores do Juventus, 3 estão fora. Um não joga mais esse ano. E parece 2 talvez, né? Hã? 2 talvez, né? Um não joga mais esse ano em qualquer clube e um não joga mais pelo Juventus. Talvez. Mas, sabe, é uma questão de... Assim, o Sérgio Soares, como eu falei no nosso grupo dos membros, e eu falei que o Sérgio Soares era um técnico muito subestimado, mas não no sentido por nós aqui que acompanhamos a 2. Ele é um técnico muito subestimado pela própria torcida, sabe? Ele já chega com desconfiança da torcida. Pode ver, cara, pode ver o anúncio dele em novembro, outubro do ano passado. Vai ter pelo menos uma meia dúzia falando, porra, mais do mesmo, não adianta apostar nos mesmos caras e querer um resultado diferente. Gente, pelo amor de Deus, sabe, o torcedor do São José, cara, buscaria o Sérgio Soares em São Paulo para ele comandar o São José desde o início da 2. Isso passa muito pelo que ele consegue passar pro elenco, sabe? Lorenzo falou bem de currículo, sabe, o craque do Juventus hoje, tirando o Magrão, estava no Espírito Santo no passado. A gente sabe que estar no Espírito Santo a nível de A2 não é o melhor sinal. Pelo menos pelo histórico recente do campeonato. Melhorou um pouquinho nos últimos anos, agora dá para competir, mas o histórico menos recente era ruim. O Cezinha voltou a jogar o que a gente viu o Cezinha jogando em 2019, 2020, que a gente fazia anos que não via. O Léo Santos, sabe, ele não entrou em campo pelo 15 na 2 de 21 ou 22, não lembro. Ele é rebaixado com o Comercial ano passado sem ser titular absoluto. E ele talvez seja o grande jogador do sistema defensivo do Juventus hoje nessa 2. Ele faz uma 2 excepcional. Excepcional. Principalmente em comparação com seus colegas, sabe? O Mates lesiona, tudo bem. Mas o Felipe, que começa a titular, ele faz jogos bem ruins. O Léo Santos é o último a ter chance e é o que mais desempenha. Sabe, hoje é um dos melhores zagueiros da 2. Por mais que o histórico não fosse o mais positivo. É um grande técnico. Eu não sei se pra mim estaria entre Sérgio e Egert. Pra mim, o técnico dessa 2 nesse momento é o Hélio Cisanando. Porque eu acho que se a gente for pegar... boa. Assim, pra mim não é um dos 3. Quanto custa, sabe? Quanto custa um ponto do Capivariano? Custa muito menos do que um ponto do 15 e vai um pouco menos do que um ponto do Juventus. Mas o trabalho, pra mim, são esses 3 e o Lelé é um que pode também tá na jogada. O Lelé, assim, um ponto do Oeste também talvez seja o ponto mais barato se a gente for pegar em custo de elenco. Então, acho que o Marchiori também, acho que o Marchiori tá positivo, com certeza. Não, com certeza. Mas é porque o Primavera, talvez não invicto na 8ª rodada, mas o Primavera a gente já imaginava, junto com o 15, que estaria ali nas cabeças. Deveria, numa situação normal, estar atrás da Ferroviária, que a Ferroviária tinha que ter 20 pontos hoje. Mas ali para estar em 5º, 4º, 6º, tinha elenco para isso. Tem. Eu concordo com os meninos na questão do Sérgio Soares. Para mim é um dos grandes nomes, é a grande estrela desse Juventus. Assim, não tem comparação. Assim, o torcedor que não gosta de ver o Sérgio Soares na beira do campo com a camisa do Juventus é maluco, porque ele faz sempre bons trabalhos com a equipe do Juventus. E assim, só completo. E o São José, vamos ver. Eu acho interessante a ideia do Paulo Roberto Santos.
um técnico que chega para arrumar as coisas. Não gosto muito do PRS para montar elenco, mas gosto dele para dar aquele ânimo numa reta final. Vamos para o último jogo, Ferroviária 2, Santo André 2. Jogo Eu queria falar só um pouquinho do Paulo Roberto. Torcedor do São José, você que está esperando um São José para frente, jogando bola, triangulação, aproximação, agora com a chegada do Paulo Roberto, torcedor, não é isso que você terá em mãos. O que você terá em mãos é algo muito semelhante ao que você já tem, que é uma defesa relativamente boa, mas um ataque que tem suas dificuldades na criação. E esse é o estilo do Paulo Roberto. Você vai ver jogos monótonos, jogos muito brigados no meio campo, equipes muito aguerridas que sofrem poucos gols, mas que também não cria tanto. Aquela vitória de 1-0, com a defesa intacta, o Paulo Roberto adora isso, com cheat. E quando o time tomar 2 gols ou mais, ele fica bravo na entrevista. Ele demonstra irritação clara. Então esse é o estilo dele. Não acho que vai ter um Sérgio Guedes que vai jogar para frente ou uma característica um pouco mais ofensiva. O estilo do Paulo Roberto foi assim que ele conseguiu a maioria dos seus acessos. É uma defesa muito boa e um ataque que vai dar aquela espetada para ganhar de 1-0. É o estilo dele. E, querendo ou não, é o estilo que traz muitos resultados na Série 2. Foi assim que ele subiu com o São Bento em 2022. É assim que ele conquista o acesso com o Pouso também, no mesmo ano. Então, assim, o torcedor do 15 tem uma imagem muito ruim do Paulo Roberto, porque realmente não é um futebol tão agradável. E aquela declaração depois da derrota contra o Montezuma, depois da perda do acesso, em que ele fala que as coisas começaram a desandar naquela derrota de 4-2 para o Monte Azul, se eu não me engano, né? Mas é um treinador com resultados expressivos nos últimos anos, é um treinador que sempre faz os times chegar. Então, assim, gostei da escolha do São José, sim. É um cara que nesse momento do campeonato eu contrataria, mas não espere um futebol bonito. Porque o estilo dele é mais não sofrer gols e aí conseguir aquela vitória de 1-0 no estilo Marchiori, por exemplo, do que qualquer outra coisa.